Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai deixar o like, vai deixar o hype, vai compartilhar o vídeo com os amigos e também vai deixar seu feedback aqui das respostas da nossa caixinha de perguntas, né, nos comentários, caixinha que eu deixei na última quinta-feira, gravei na última sexta-feira e é hoje, segunda-feira, tô postando ela aqui pra vocês, beleza? Não olhei todas as perguntas, mas olhei a grande maioria delas. Na verdade, eu tinha até esquecido, né, de deixar a caixinha na quinta-feira. Deixei um pouquinho mais tarde, mas estou gravando ali em cima do laço da hora dela fechar. Espero que nenhuma pergunta tenha sido deixada ali em cima da hora e eu acabe perdendo por conta do horário da gravação, beleza? Mas se por acaso você deixou uma pergunta ali depois de 11h40, que é o horário que eu estou gravando agora, deixa de novo a mesma pergunta na semana que vem para que eu possa te responder, beleza? Então vamos começar aqui com ele, sempre ele, que vem dando uma moral em todas as caixinhas praticamente, o Araújo Juliano 12. Neymar na Copa passada jogou muito longe do gol? Não, mano, ele jogou na posição aqui de camisa 10 do 4-2-3-1, aquele time variava pro 3-2-5, né? Ele ficava aqui no meio espaço à esquerda, o Paquetá, que foi segundo volante, ficava no meio espaço à direita. O lateral esquerdo, que foi o Alexandro, foi o Alex Telles, e o Danilo também jogou por ali, né, quando os dois se lesionaram. E aí, por exemplo, no jogo contra a Croácia foi o Danilo, apoiavam por dentro, o Danilo que era lateral direito, e quando se lesionou, o Militão foi fazer a função dele aqui como um terceiro zagueiro, como um lateral base pela direita. Então ele ficou sempre ali nos arredores da área, não ficou longe do gol não. O Neymar jogou aqui nessa posição, ficou longe do gol não, beleza? Acho até que ele ficaria mais longe do gol se jogasse como ponta, né, mais afastado. Mais uma aqui do Juliano, ele que mandou 3, a segunda. Só a Lei Bosman foi a que fez clubes periféricos ganharem a Champions, né, que ele teve um errinho aqui na escrita, mas eu dei uma corrigida. Não sei se foi só a Lei Bosman, né? Também teve a questão de que a Copa dos Campeões, né, ela era disputada só pelos times que realmente eram os campeões nacionais. Então, por exemplo, se o Barcelona fosse o campeão espanhol, o Real Madrid não jogava, né? Se o Liverpool fosse campeão espanhol, o Manchester United não jogava. Se o Milan fosse... Eu falei o Liverpool campeão espanhol, Liverpool campeão inglês, perdão. Se o Milan fosse campeão italiano, a Inter de Milão, a Juventus não jogava. Só um clube por país. Então, os gigantes, né, que hoje a gente entende como gigantes, muitos deles ficavam de fora, né, da Copa dos Campeões Europeus por conta disso, porque era uma competição mais limitada a clubes que eram os campeões nacionais da época. Deixa eu diminuir um pouco essa luz, tô até branco, pô, com essa luz. Diminuir aqui um pouquinho para ficar mais tranquilo. E assim, a Lei Bosman ela ajuda, porque, para quem não sabe o que é a Lei Bosman, né, ela limitava os jogadores a ficar. Aliás, limitava os clubes a só terem 3 jogadores estrangeiros. Então a gente não tinha aquelas super seleções, né, em cada clube, a não ser que tivessem algum clube assim com uma geração muito boa focada naquele país, né? Por exemplo, o Bayern dos anos 70, que chegou a ser tricampeão europeu, tinha a base da seleção alemã e praticamente não tinha extracomunitários, mas tinha uma equipe bastante forte, e isso era bem esporádico de acontecer. Então a gente via clubes como o Steaua Bucareste, como Estrela Vermelha, né, chegarem a ganhar Champions. O Celtic também chegou a vencer, enfim. Mas eu acredito que essa limitação também, né, que eu cheguei a dizer, de somente os clubes campeões nacionais participarem da Champions, também ajudou bastante para que esses clubes menores, né, menos tradicionais, também tivessem os seus títulos, beleza? E aqui a terceira do Juliano. Gostaria que esse formato da Champions fosse adaptado para Libertadores? Não, cara, não gostaria. Eu até gostei do formato da Champions, acho que não se aplicaria aqui. Acho que aqui a gente já tem problemas de calendário demais, e lá isso também é um problema. E eu gostei lá, exceto por 2 fatores. Primeiro, quando você coloca todo mundo numa tabela só, e são 36, né, numa tabela, e são 8 jogos para os 36
fazerem, com 8 adversários diferentes, e dependendo do adversário você joga ou só em casa ou só fora, isso torna a coisa um pouco injusta. Por mais que seja sorteio, né, que adversário você vai pegar, onde você vai pegar, sorteio e tal, mas acho que a coisa fica um pouco injusta. Você não vai ter o recorte que a gente tem, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, nos campeonatos nacionais que são disputados em turno e retorno, de todos contra todos, com as mesmas condições, né, em casa e fora. Não vai ser sempre que os melhores vão, de fato, ficar em primeiro. E, pô, se são 36 clubes e você só tem 8 rodadas, a chance das zebras acontecerem são muito grandes. Então eu vejo muita gente exaltando, toda rodada vale muito, né? Você ficar em oitavo ou em nono, ou até mesmo dentro daquela zona ali da repescagem, digamos assim, dependendo do seu posicionamento, você muda o seu adversário, isso tudo está tornando as coisas mais interessantes, você também tem mais jogos grandes, toda rodada você tem jogão, não é aquela coisa de, com 4 jogos já tem time já classificado. Tudo isso é verdade, mas também corre-se o risco, por exemplo, da gente ter clubes que a gente espera pouco, que não vão chegar longe, conseguindo ficar entre os 8 primeiros colocados, né, nessas 8 rodadas aí de fase de liga, e clubes que a gente espera muito, tendo que jogar repescagem, muitas vezes até entre eles, e aí tendo que se despedir cedo da Champions. Com todo respeito aos clubes aqui que eu vou citar, mas, por exemplo, hoje o Brest estaria classificado direto para as oitavas de final. E dá para ter, por exemplo, Manchester City e Real Madrid se enfrentando na fase de repescagem. Ou seja, a gente já vai ter o Brest nas oitavas de finais e um desses dois que são favoritos já se despedindo da competição antes mesmo das oitavas. E isso aqui é um ponto negativo para mim, beleza? E você adaptar esse formato para a Libertadores, eu não gostaria. Eu acho até que a Libertadores devia enxugar um pouco esse número de clubes por país. Por exemplo, o Brasil ter 6 representantes, 7 representantes, né, já garantido, e podendo ampliar isso para 9, eu acho um exagero, né? Por exemplo, clubes que estão brigando para não cair garantem relativamente cedo a sua permanência na Série A, já começa a pensar em ficar em oitavo, nono, para quem sabe eles uma vaga na Libertadores. Acho que banaliza as vagas na Libertadores quando você tem times que fazem campanhas medianas, medíocres, né, podendo postular uma vaga numa competição onde só a elite de cada país deveria participar. Mas os clubes brasileiros são mais fortes do que a elite de vários países. Beleza, mas se a gente for pensar desse jeito, os 20 clubes da Série A tem que estar na Libertadores e nenhum clube boliviano, nenhum clube venezuelano tem que estar, porque provavelmente o lanterna do Brasileirão, Série A, é melhor do que o campeão, né, desses países, né, com todo respeito a eles. Então não é essa a questão de ser melhor tecnicamente ou não. A questão é de merecimento. Os melhores clubes, né, os 4, 5 melhores no máximo de um país deveriam estar na principal competição do continente. Na Europa a gente tem 55 federações, né? Então é mais fácil você distribuir vaga e, enfim. Não adaptaria esse formato da Champions para a Libertadores. Valeu, Juliano, pelas 3 perguntas. Stephanie Gabriele: quem foi melhor e maior, Ronaldinho ou Neymar? Maior, eu não tenho nenhuma dúvida que é o Ronaldinho, tá? O Ronaldinho, além de já ter ganho Copa do Mundo, ganhou Bola de Ouro, pela FIFA ele foi eleito 2 vezes melhor jogador da temporada, ganhou tudo, né, internacionalmente falando, a nível de clube. É muito importante para a história do Barcelona, dessa história de retomada. No Atlético Mineiro ele ganha Libertadores também. Enfim, e o Ronaldinho é um dos grandes representantes do futebol arte, né, recente do futebol brasileiro. Eu acho até que sem o Ronaldinho não existiria um Neymar. E o Neymar é tão bom que ele é comparado ao Ronaldinho. O Neymar ele é mais longevo, né, em alto nível. O Neymar ele tem números melhores, ele é mais objetivo. E tudo isso argumenta para que muita gente possa achar o Neymar melhor. E eu não acho crime você achar que o Neymar é melhor do que o Ronaldinho. Talvez seja mesmo. Eu ainda prefiro o Ronaldinho. Eu ainda acho o Ronaldinho mais encantador, né? Mas eu me divertia mais vendo o Ronaldinho jogar do que o Neymar. O Neymar também é encantador, também é divertido de ver jogar. Mas o Neymar, por exemplo, sofreu mais com lesões ao longo da carreira. Mesmo sendo mais longevo em alto nível. A gente viu o Ronaldinho, por exemplo, só saindo da Europa quando ele quis, né? E depois de ganhar tudo. O Neymar talvez ele tenha deixado algumas páginas na carreira, algumas portas sem abrir,
algumas pontas soltas, né, no futebol europeu, no mais alto nível, na seleção brasileira também, apesar dele ser o maior artilheiro da história da seleção, ele não tem um grande título relevante, né? Nem Copa América ele ganhou pela seleção, então eu ainda acho o Ronaldinho melhor, aí é puramente questão de opinião minha, e tenho certeza que o Ronaldinho é maior, beleza? Se alguém puder achar o Neymar melhor, eu não tenho argumento para desmentir isso. Eu acho que melhor é questão de opinião, e maior, o Ronaldinho é maior com certeza, beleza? Valeu, Stephanie. Alain Delon deixou 4 perguntas. Eu tinha dito que era no máximo 3, mas tá tranquilo, Alain. Vou dar uma colher de chá para você dessa vez. O City nessa temporada perdeu o Julian Álvares, reserva do Haaland. Quem contrataria para repor se fosse técnico do Manchester City? Mano, o Julian Álvares ele foi pensado na América do Sul, né? Ele estava no River Plate, foi contratado jovem. Eu acho que esse seria o perfil de jogador que eu tentaria contratar também. Até porque é o Haaland, né, mano? Então, dificilmente você vai contratar alguém tão grande quanto o Haaland e ele vai topar ser reserva ou vai haver ali um revezamento. Até porque o Haaland também é jovem, custa caro. Então, não adianta você contratar outro cara ali do nível Kane, Lewandowski, o próprio Gyökeres agora que está surgindo no Sporting, mas já tem 26 anos. Não adianta você contratar um cara grande desse nível para ser reserva de um outro cara também gigantesco como é o Haaland. Eu contrataria um jogador mais promissor. O City fez isso com o Álvares, antes já tinha feito isso com o Gabriel Jesus, quando tinha o Agüero, que é uma bandeira do clube. Então eu tentaria pensar um outro talento jovem, seja aqui na América do Sul ou na própria Europa, né, nesses mercados mais alternativos, em clubes em que ser reserva do City significa um passo para frente, não para trás da carreira. Seria esse perfil de jogador que eu tentaria contratar, beleza? A segunda aqui do Alain Delon. Em pouco tempo à frente da seleção brasileira, Tite conseguiu montar um time e dar um padrão. O Dorival, com mais jogos que o Tite... Em pouco tempo à frente da seleção brasileira, Tite conseguiu montar um time e dar um padrão. O Dorival, com mais jogos que o Tite, mas também com uma seleção em reformulação, não consegue dar um padrão de jogo. Quais seriam esses fatores para o Dorival não conseguir encontrar um time? Deu uma atrapalhada aqui porque ele divide, né, a pergunta dele em vários balõezinhos de resposta, então me deu uma confundida. Mas assim, mano, cara, o Tite quando assume a seleção brasileira em 2016, né, com o bonde andando, assim como o Dorival agora em 24, ele era quase que unanimidade que ele era o técnico ideal para a seleção brasileira. Ele era o cara, a vez era do Tite. E ele tinha um time, cara, muito mais bem arrumado, que ele conseguiu achar mais cedo e conseguiu dar sequência. O Dorival era plano B, plano C ali da CBF, né, considerando que o plano A era o Ancelotti, o plano B era o Diniz, mas o Diniz não deu certo, e uma vez que o Ancelotti não veio, optou-se por tirar o Diniz da questão ali de interino, né, conciliando o trabalho ali com o Flu, e contratar um outro treinador, que no caso foi o Dorival. E o Dorival ele não teve vida fácil nos primeiros jogos, né? Beleza, ganhou da Inglaterra fora de casa, né? E empatou com a Espanha também fora de casa, 2 amistosos. Aí depois teve a Copa América, não mostrou, né, boa qualidade na Copa América. Teve uns primeiros jogos ali, primeiras datas FIFA oficiais ali de eliminatória também complicadas. Então, essa falta de paz para ele trabalhar não deixou ele ter sequência e repetição do time. Coisa que o Tite teve, né? O Tite estreou com 3-0 contra o Equador fora de casa e conseguiu dar sequência e repetir o time várias e várias vezes. E aí chegou na Copa do Mundo e ele deu uma mesclada aqui, uma mexida aqui, outra ali. O Dorival ele ainda está tentando achar esse time ideal. E ele sofreu muito com lesões também. Então, para ele dar essa sequência foi mais difícil. Então, acho que é por isso, né? Que para você conseguir achar um padrão num time, você tem que dar sequência. Mas enquanto a gente estiver questionando as opções dele, ele fez errado isso, eu teria feito aquilo, outro, e ele não der uma sequência, não ter paz para trabalhar e repetir o time em vários jogos, ele não vai conseguir achar padrão. Eu acho que ele conseguiu parcialmente essa paz com essas 2 vitórias aí nos 2 últimos jogos, né, contra o Chile e contra o Peru, e tem tudo para poder repetir o time, ou a maior parte desse time, agora nos próximos jogos contra a Venezuela e o Uruguai, principalmente o time da segunda partida, né. Eu torço e acho que ele vai fazer isso,
E aí, quem sabe a gente vai poder conseguir encontrar mais padrões ali no time da seleção brasileira. Acho que a principal diferença entre o início do Tite e o início do Dorival é essa, beleza? Aí mais uma aqui do Alain Delon. O Flamengo perdeu o Pedro lesionado e vem tendo dificuldades para encontrar esse camisa 9. Carlinhos nulo e Gabriel abaixo. Como montaria esse time? Cara, o Gabriel já recuperou a vaga dele agora com o Felipe Luiz, né? E o Gabriel, ele não é exatamente um centroavante, eu classifico ele como segundo atacante. E o Gabriel claramente joga melhor em duplas de ataque, como ele vem jogando atualmente, né? Com o Felipe Luiz, né, no comando do Flamengo. Então tem que ser o Gabriel mesmo, o Gabriel na dupla de ataque, com o Bruno Henrique. Talvez algumas pessoas preferem o Michael, ou talvez até o Plata ali na dupla de ataque. Eu acho que é Gabigol e Bruno Henrique mesmo na dupla de ataque. Eu montaria o time com 2 atacantes para que esses dois possam jogar ali mais próximos do gol. O Gabriel com mais liberdade, atacando a área em diagonal, não de costas para o zagueiro, não como um ponta, não longe do gol, nem de costas para o gol, mas ele com essa liberdade para poder se movimentar e sem muitas funções defensivas, beleza? E o Carlinhos não é jogador para ser titular do Flamengo, né? O Carlinhos ele foi contratado para ser ali um reserva emergencial. Fez um bom campeonato carioca pelo Nova Iguaçu, mas uma coisa é você contratar, sei lá, um jogador que é destaque do Goiás no Brasileirão. Todo respeito ao Goiás. Outra é você contratar um jogador que é destaque do Nova Iguaçu no campeonato carioca, pô. Você chegar num Flamengo é complicado, mano. É difícil. É a mesma coisa que o Fluminense contratou o Lelê, né, do Volta Redonda, e o Lelê praticamente não jogou de titular no Fluminense, até porque tinha o Cano ali, mas numa necessidade, pô, preferiu-se usar o John Kennedy, que era da base, do que dar oportunidade pro Lelê, que foi ali uma contratação. É difícil, cara, a transição desses jogadores que são de times, né, menores, que se destacam num campeonato estadual, para chegar num grande, com a exigência que tem o Flamengo, né, num campeonato como o brasileiro. E aqui a última do Alain Delon. A última seleção brasileira a ser campeã do mundo, o São Paulo, tricampeão do Brasileirão, e alguns times da Europa foram campeões com 3 zagueiros. Na sua opinião, por que tanto preconceito por parte dos torcedores e da imprensa em utilizar o esquema com 3 zagueiros? Cara, isso tem diminuído bastante, tá? Eu diria até que sumiu. Eu acho que hoje em dia não se tem mais tanto preconceito com 3 zagueiros, não. Inclusive, muita gente pede, e eu faço coro, para que a seleção brasileira jogue com 3 zagueiros, como sistema base mesmo, não só como variação. Os zagueiros hoje estão muito mais técnicos, são importantes na fase ofensiva. Hoje em dia muita gente entende que quando você tem um zagueiro a mais, os seus laterais ficam mais ofensivos, ou se você não joga com laterais, você tem ou mais um meio-campista ou mais um atacante. Então os 3 zagueiros acabaram caindo no gosto do povo como uma estratégia ofensiva também. Muita gente via como uma estratégia mais defensiva num futebol de mais encaixes individuais, de mais espaçamento, onde zagueiro só defendia, atacante só atacava. Então se você tinha um defensor a mais, você tinha um jogador a menos na frente. É uma ideia mais retrógrada. Quem não enxerga o futebol como enxerga hoje, e sim como há anos atrás, ainda deve ter esse preconceito. Quem enxerga o futebol, né, e entende a evolução do jogo, e eu sei discernir bem quem são essas pessoas, eu não vejo preconceitos nelas não. Nem torcedores, nem imprensa, beleza? Valeu pelas perguntas aí, Alan, mas na próxima vez fica aí o puxãozinho de orelha, tá? No máximo 3, tá? Pra gente não ficar com um vídeo tão grande aqui, ó. 19 minutos já. E eu respondi só você e o Juliano e a Stephanie, né? 3 pessoas e 4 foram só suas, beleza? Mas obrigado aí pelas perguntas, mano. Hamilton, qual é a estrutura que você usa para analisar uma partida de futebol ou uma equipe em específico? Eu não tinha entendido muito bem essa questão de estrutura. Eu fui até no privado do Hamilton para perguntar o que ele quis dizer. Ele quis dizer quais são os processos que eu faço, né, para poder analisar. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas não é exatamente uma pergunta repetida. Então vou responder aqui o Hamilton. Inclusive tem no perfil dele que ele trabalha em scout, né? Então é muito importante até para a profissão dele. Cara, eu fazia muitas transmissões de jogos, né, quando eu trabalhava para a web rádio. E isso me deu um cacuete natural para eu poder analisar os times e fazer anotações ao mesmo tempo, para eu poder não me perder nos comentários e principalmente no intervalo pontuar
né, questões chaves, táticas do jogo. Então você assiste e vai detectando os padrões e vai anotando. Tudo que o time vai fazendo, você vai anotando. E vai fazendo, sei lá, um asterisco, uma estrelinha, qualquer coisa quando você detectar que aquilo é padrão. Ou situações repetidas do jogo que aquilo acontece. Por exemplo, quando o time ataca pela direita, o lateral esquerdo fica de terceiro zagueiro. Anota. Quando o time ataca pela esquerda, o lateral ganha liberdade, mas o lateral direito vai apoiar por dentro, como se fosse um volante. E o primeiro volante recua de terceiro zagueiro. Uma mudança de padrão, né? De acordo com o lado atacado, a gente tem o time atacando pela direita de um jeito e pela esquerda de outro. E aí nisso você vai detectando. Os padrões são tudo que se repetem, né, num time, beleza? E, cara, se você não tiver preconceito também de assistir análises ou acompanhar análises até por escrito de outros profissionais para poder embasar as suas, é legal também, porque aí você vê o que o cara observou, tenta observar aquilo a partir daquele estudo que alguém já fez, né, no jogo para ver se aquilo é realmente verdade ou não. E aí é sempre bom, né, você ter essa comprovação, essa ênfase, né, de outros profissionais assistindo e conseguindo detectar os mesmos padrões que você. Que aí você talvez fique um pouco inseguro de achar que tá fazendo errado, tá olhando errado, tá observando errado. E não é bem assim. E assim, se você for fazer uma análise de um time e não de um jogo em si, assista uma quantidade bem razoável de jogos, tá? 5, 10 jogos. Não acho que 1, 2 jogos é suficiente para você detectar todos os padrões de um time, não. Até porque a variação de necessidade do jogo, de adversário, de contexto de campeonato, se é fora, se é em casa, e tudo isso pode mudar, beleza? Mais uma aqui do Hamilton. Scout ou analista de performance, qual carreira é acessível para iniciante? Pô, irmão, vou ficar te devendo essa, porque eu não tenho a menor ideia. Eu sou jornalista. Eu me formei em jornalismo numa faculdade. E aí, minhas primeiras experiências profissionais foram portal de notícias, né, a própria rádio da universidade que eu trabalhei. Trabalhei em web rádio com transmissões em loco, né, como comentarista e como repórter. E eu tenho aqui o meu canal no YouTube para empreender, mas também para criar portfólio de trabalho e, de acordo com como a gente vai crescendo, também tornar esse aqui, à medida do possível, um bom ativo financeiro, né, também pra gente. Eu não tentei trabalhar nem como scout, nem como analista de performance, mas tem alguns cursos aí interessantes, cara, que você pode fazer. O futebol interativo, por exemplo, tem alguns cursos aí bem interessantes. Talvez eles não sejam tão acessíveis financeiramente para todo mundo, mas dá uma olhada que pode ter coisa interessante aí pra você. Boa sorte, inclusive, aí nessa jornada, meu parceiro. Música mata. Podemos considerar o Felipe Luiz o mais promissor entre os treinadores brasileiros? Mano, inclusive, Música Mata é o meu amigo Renan, né? Um abraço aí pra ele, que tá com esse projeto de música. Sigam o Instagram, @musicamata, que é você que gosta de música, de estudar música e de compreender, né, os porquês da música. Confiram aí o trabalho do Renan, que é muito maneiro, beleza? Sobre a pergunta aqui, sobre o Felipe Luiz ser o mais promissor, cara, o futebol brasileiro ele tem tido uma dificuldade muito grande de formar treinadores, né? Por exemplo, o Fernando Seabra eu também acho muito promissor, mas na primeira inconstância dele no Cruzeiro ele foi demitido, pô. E ele vinha fazendo um bom trabalho. Eu te diria que é o Fernando Seabra, mas com poucos treinadores jovens tendo esse destaque, né, nos principais clubes e na principal divisão, né, na primeira divisão do futebol brasileiro, claro que o Felipe Luiz é um dos únicos aí que apareceu, né, mais recentemente. Cara que era jogador ano passado e hoje já é treinador do Flamengo, com contrato até o fim do ano que vem. Pegando o bonde andando, é verdade, mas pô, tô gravando na sexta-feira, o vídeo tá saindo na segunda. Domingo já teve a final da Copa do Brasil. Não sei se o Flamengo ganhou ou não. Vocês vão me dizer aí depois. O jogo já aconteceu, você já sabe quanto foi. Se o Flamengo foi campeão, ele já colocou o primeiro título no currículo e um título de expressão, sabe? Então isso vai credenciar ele a ser bastante promissor. Mas só o tempo vai dizer, cara, se ele realmente vai vingar, vai virar tudo que a gente espera. Beleza? Eu colocaria entre ele e o Fernando Seabra, tá?
Já teve época aí que promover interino a profissional foi moda. Né? Época do Jair Ventura, do Zé Ricardo, do Roger Machado, do próprio Carille no Corinthians. Foi uma moda aí, né? Que teve no futebol brasileiro promover interino. E agora a gente está vivendo a era dos estrangeiros. Também teve a era dos medalhões, né? Quando você tinha que ter técnico muito experiente no clube para poder dizer que você tinha um bom técnico. Então o futebol ele vai vivendo etapas de modas. E hoje a moda é dos estrangeiros, não tanto assim dos promissores, nas apostas em jovens treinadores, beleza? Valeu, Renan. Reta final aqui, mas tem mais 6 perguntinhas aqui, né? Rick Reis, você acompanha o futebol brasileiro sub-20? Se sim, quais suas críticas em relação ao trabalho da seleção de Ramon Menezes? E para você, quais as principais joias dessa geração? Cara, eu não acompanho mais tanto o futebol brasileiro sub-20, eu acompanhava mais quando eu trabalhava com transmissões, né? Por exemplo, eu trabalhei em jogos do Cruzeiro com o Vitor Roque, né? Ainda na base do Cruzeiro. Era bem legal acompanhar as competições de base e hoje eu confesso que não estou acompanhando mais tanto. Críticas ao trabalho do Ramon Menezes, cara, eu acho fácil bater no Ramon Menezes depois que ele não foi bem na sua curta experiência ali de interino na seleção principal e ele não conseguiu dar sequência, né, a um bom trabalho, nem no Mundial Sub-20, foi Mundial que ele participou, foi Sul-Americano, acho que foi Sul-Americano, né? Não, foi Mundial, que ele perdeu para Israel. Mundial. Não fez um bom Mundial Sub-20 e não se classificou para as Olimpíadas. Então, cara, a seleção de base também tem um agravante de que muitas vezes os clubes não são liberados não são obrigados a liberar os jogadores a participar, então o cara fica refém, ele faz uma convocação, o clube diz que não quer levar, e aí o cara tem que improvisar. Às vezes não são nem os melhores, né, sub-20, né, que vão para a seleção. E muitas vezes os caras com 20 anos eles já são tão importantes para os seus clubes, que principalmente nos clubes brasileiros, que eles são cogitados para a seleção principal mesmo, né? O Endrick com 17 anos já estava na seleção principal, pô. E o Endrick jogou competição aí sub-20 no início do ano, né? E não foi bem. Quais as principais joias dessa geração? O próprio Endrick, o próprio Estevão, que já estão na seleção principal, né? Já fizeram ali participações, já foram convocados. O Estevão, inclusive, está nessa próxima lista. Acho que são essas principais joias, né? A geração futura do Sub-20 ela não é tão promissora assim, não, né? Pelo menos não por enquanto. Né? A gente teve ali, por exemplo, nomes como Marcos Leonardo, como Vitor Roque, que a gente esperava bastante e já não estão entregando tanto assim. Mas enfim, vamos esperar para ver esses moleques aí brilharem com a geração Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, né, Savinho, que já estão aí na seleção brasileira. Mas infelizmente eu não acompanho tanto assim o futebol brasileiro sub-20 não, beleza? Mas obrigado aí pela pergunta, mano. TH_Oliveira. Acha que a base gera menos craques hoje porque os técnicos pensam mais em portfólio tático do que na formação de jogadores? Cara, boa pergunta, mas eu vou te convidar a assistir um vídeo em que eu falo especificamente sobre isso, tá? Sobre os problemas, não é nem sobre os problemas, mas fazendo uma análise sobre a formação de base hoje no futebol brasileiro, que é um tema bastante palpitante, longo, e para o vídeo não ficar tão grande, vou deixar o link desse vídeo nos comentários fixados da publicação, beleza? Ou até na descrição do vídeo para você poder ver a minha opinião com mais profundidade, com um vídeo mais completo, um vídeo de quase 20 minutos, e aí você vai poder, ou mais de 20 minutos, né? Nem lembro quanto tempo tem o vídeo, mas é um vídeo mais completo do que eu ficar aqui tentando ser sucinto e breve e acabar não respondendo a sua pergunta da forma adequada, beleza? Obrigadão aí pela pergunta, mano. Almeno Campos trabalhou comigo na Alternativa Esporte, né? Na web rádio que eu trabalhei. Forte abraço aí pro Almeno. Já esteve aqui no canal, inclusive já participou de live por aqui. E também já mandou perguntas na nossa caixinha. Valeu pela moral, Almeno. Barça ou Liverpool? Quem está melhor? Qual deles te agrada mais nesse momento?
eu acho que o Barça é mais encantador e o Liverpool vem conquistando mais resultados. O Liverpool, por exemplo, está invicto na Champions e é líder da Premier League, né? Ou pelo menos estava até a última rodada. Vai ter rodada no fim de semana, depois da gravação desse vídeo, antes da publicação desse vídeo. Sempre é bom lembrar isso, né? Então pode ser que o Liverpool já tenha sido ultrapassado ou não. Mas o Liverpool tem tido resultados interessantes nesse começo aí com o Arne Slot. Mas o Barcelona eu acho que tem jogado um futebol mais encantador, né? Tem amassado mais seus adversários. Meteu 4 no Bayern, meteu 4 no Real Madrid, meteu 5 agora, né, no último jogo da Champions também. O adversário era menos qualificado. Não é todo mundo que vai meter 5 nesse adversário, te garanto. E tem Lewandowski em grande fase, Rafinha em grande fase, Lamine Yamal e mais gente para entrar nesse time ainda, né? Dani Olmo, enfim. O time é bom, o time do Barcelona é bom. Dá para ter boas perspectivas aí de um retorno de um Barcelona muito competitivo nessa temporada. O Liverpool, aliás, os dois, né, trocaram de técnico, né, tanto o Barcelona quanto o Liverpool, mas o Liverpool vem de uma troca de um técnico que estava lá há mais tempo, e aí a gente tinha uma incógnita maior sobre se o Slot era o cara certo e quanto tempo ele ia demorar para poder fazer esse time se arrumar. E nesse momento ele tem arrumado, né? Inclusive tem análise rápida, né, tanto do Barça do Hans Flick, que a gente inclusive já conhecia, né, e pouca gente conhecia o Slot, porque pouca gente acompanha o futebol holandês, tanto também do Liverpool do Slot. Confere aí esses 2 vídeos no canal, rapaziada. E as últimas aqui do Renato Adorno, ele que manda 2 perguntas. Nicolas, como você acha que deve ser conduzido o trabalho de scout ou olheiro? Não sei se tem diferença. Pô, irmão, eu acho que os caras têm que assistir muitos jogos mesmo. Eles têm que ter um banco de dados que, inicialmente, eles têm que analisar a estatística, né? E detectar, primeiro, como é que eu quero que o meu time jogue, quais são as carências do meu time, quem são os jogadores que o meu time precisa, quais são as características que os jogadores das posições que o meu time precisam ter, né, para eu poder buscar no mercado. A partir do momento que você detecta tudo isso, você vai analisando, né, as estatísticas dos jogadores, né, nos campeonatos que você acha interessante de acompanhar. Muitas vezes você já ouve uma referência daqui, outra dali, de alguns profissionais, e aí você vai lá e observa na prática para ver se o cara realmente encaixa naquela filosofia de jogo que você quer que o seu time jogue. Então, admito que tenha muito trabalho de análise antes mesmo de você ver o cara em campo, baseado em número. Mas depois você tem que ir para o campo, porque só o número frio não vai dizer nada. E aí você tem que ver como ele lida, em que contexto de time o cara joga, se encaixa com o seu, contra que contextos de adversário ele vai melhor, enfim. Quais são os pontos fracos dele, além dos pontos fortes. E aí nisso tudo você consegue ter um veredito ali sobre esses caras, beleza? Não deve ser um trabalho fácil, não. Não deve mesmo. Até por isso eu vou aproveitar a oportunidade para dar parabéns aí pro scout do Botafogo, que foi buscar Bastos Kisangá, zagueiro angolano que estava sem clube, já tinha jogado na Lazio, beleza, mas pô, o cara estava sem clube, foi buscar esse cara. Foi buscar na MLS Almada e Savarino. O Almada já é campeão do mundo, mas pô, era reserva. Pouca gente tinha visto o Almada jogar no futebol argentino e no futebol norte-americano. Só quem realmente é muito fanático para ver esses campeonatos já tinha realmente uma opinião formada sobre o Almada. O Savarino a gente já tinha visto no Atlético Mineiro, mas como ele estava performando lá na MLS, o scout teve que ir ver tudo isso. Aí, pô, Barbosa, que foi trazido sem custos, é scout também, para poder analisar esse cara. Quem mais? Pô, o próprio Igor Jesus estava jogando nos Emirados Árabes. O Júnior Santos estava jogando no futebol japonês. E pouca gente se lembra dele jogando aqui no Brasil também. Enfim, é um scout realmente muito bom esse do Botafogo, para poder não só injetar dinheiro em quem é conhecido e caro, mas também enxergar boas oportunidades de mercado sem custo ou a custo baixo, né, em clubes de mercados não tão visualizados ou que a gente organicamente assiste, né, que são os principais mercados da Europa e a primeira divisão aqui no Brasil, beleza? E reforços aqui que se destacam na Libertadores, que enfrentam nossos times, então naturalmente a gente também vai acabar acompanhando. Não foi tão simples assim
que o Botafogo foi buscar esses reforços no mercado, beleza? Na verdade, a segunda pergunta aqui do Renato era um complemento da primeira, né? Fala em relação ao que deve ser observado e procurado por eles. É isso, cara. Tem que ser observado isso. Quais são as características que eu quero, primeiramente, para o meu time, né? Por exemplo, eu quero um centroavante, mas eu quero um centroavante de área. Eu quero um centroavante alto, forte, que joga bem de costas para a defesa, que faz bem o pivô e que seja aquele cara que ataca bem um espaço curto para poder definir as jogadas com uma finalização. Tracei esse perfil. Agora eu vou no banco de dados para detectar onde é que estão esses jogadores com bons números, em que campeonatos, como o time dele joga, é parecido com o meu. E aí você vai lá observar o cara de perto. Então é tudo isso aí que você tem que observar. Dei só um exemplo, tá? De centroavante. Você pode aplicar isso para qualquer jogador de qualquer posição. E é isso, galera. Essa foi a nossa caixinha da semana. Já 36 minutos de vídeo, já ficou bastante grande. E foram todas as perguntas aqui que eu recebi, beleza? Aguardo vocês na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado da caixinha dessa semana. Com certeza eu gostei de responder. E semana que vem a gente mantém esse padrão, tá? O vídeo vai ser gravado na sexta e vai ser postado na segunda, até porque na próxima sexta-feira a gente vai ter o pós-jogo, né, da seleção brasileira na data FIFA, beleza? Então muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!